Vamos prosseguir o segundo vídeo, amados e amadas. E quando o amor fala mais alto, vamos ouvir a palavra que o Pai quer nos enviar quanto ao amor. Já pensaram nisso, amados e amadas? Falando muito em amor, entrega. Cantamos, choramos, oramos por isso. Mas será que quando nos entregamos por Deus e pelos outros em nome do amor, fazemos na direção certa e com o coração contratito? Certo? O que Deus quer da nossa entrega? Vamos confrontar nosso coração nessa palavra. Existe o começo de um plano para matar Jesus após o ápice do confronto no templo e seu ministério. O plano dos líderes religiosos para matar Jesus deveria ser executado após as festas para evitar o tumulto dos povos. Jesus vai para Betânia jantar na casa de Simão, o leproso. A mulher do vaso de alabastro unge Jesus para a morte, mesmo em meio à murmuração de alguns que acusam o desperdício. Enquanto Jesus em Betânia faz uma refeição em casa de Simão, a mulher unge sua cabeça com perfume. E alguns estavam aí, murmuravam contra a mulher, afirmando que ela estava fazendo um desperdício, que poderia ajudar os pobres, aquele perfume, vender, fazer dinheiro. Eu acho que Judas já não gostou muito, né? Jesus os repreende por murmurar contra ela e afirma: o que ela fez será para sempre lembrado, pois ela fez algo para Cristo, o preparando para a morte. Isso é amor. O plano para matar Jesus se encontra aliado ao traidor. Judas procura líderes religiosos e combina trair Jesus, e os ouve dizer que ele receberá deles um pagamento por isso. Judas já refletia o que acontece hoje. Para nós entendermos melhor essa questão, vamos levar em consideração textos bíblicos, apesar de que para entender a palavra temos que comparar os textos com eles mesmos em primeiro lugar. A hierarquia do entendimento na interpretação é muito importante. Primeiro texto, com seu contexto imediato, antes e depois. Texto e contexto do livro de progressão da revelação. Texto e seu contexto dentro da Bíblia em comparação direta e indireta com outros textos. A interpretação deve levar em consideração com o que o texto diz claramente e diretamente. Com o texto não diz, mas podemos supor. E com o texto não diz, mas em comparação com outros podemos inferir. Vamos para outros momentos nos outros evangelhos que temos a mesma situação. Mateus capítulo 26, versos 6 e 16. Vamos apenas ler, pois esse texto diz a mesma coisa de Marcos. Apenas alguns detalhes podemos notar aqui. Ele ocorre no mesmo momento do ministério de Cristo, sendo 2 dias antes da Páscoa, conforme Marcos capítulo 6, verso 2. Foi após a saída do templo e o sermão profético, como em Marcos. Os discípulos que reclamavam com a mulher não são nominados. Judas é citado logo em seguida. O foco desse texto é o plano de morte contra Jesus. A atitude da mulher que deveria ser lembrada e a traição de Judas da mesma forma de Marcos. É o mesmo fato narrado em Marcos. Vamos apenas ler o texto e reforçar alguns pontos. Esse fato ocorreu 6 dias antes da Páscoa. Foi na casa de Lázaro, em Betânia, que a mulher era Maria, irmã de Lázaro, e ela molhou os pés de Jesus
Esse fato veio antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O foco aqui é na atitude da irmã de Lázaro e o contraste com a reação de Judas, para deixar claro que ele era mentiroso e apegado ao dinheiro, e sendo demagogo no discurso dos pobres. É dito que ela preparar Jesus para a morte, mas não diz que deve se lembrar a atitude dela como nos outros casos. É um fato diferente dos outros. Lucas, capítulo 7, versos 37 e 38. Vamos pontuar alguns fatos. A mulher não é dominada, o que prova que os discípulos não a conheciam. Ocorreu antes da parábola do semeador, e Jesus acalmando a tempestade. A entrada triunfal de Jesus ocorre apenas no capítulo 14, 19, e o pacto para matar Jesus no capítulo 22. O tema central aqui é a atitude de um coração perdoado com Jesus, e o fato de Jesus perdoar nossos pecados. Esse fato é diferentemente de Marcos, de Mateus e de João. Por que entender isso é importante na interpretação de Marcos? Judas era um ladrão e usava discurso de ajuda aos pobres, e talvez liderasse esse tema entre os apóstolos, mas era algo demagogo, só querendo se autopromover. A ajuda aos pobres era motivada por interesse, fama, fortuna, imagem pública para ganho de popularidade, visão distorcida do que significa o reino de Deus e seu aspecto eterno. O discurso demagogo de ajuda aos pobres não era algo sincero por parte de todos e não deveria ser, por isso, desprezados também. Existe uma responsabilidade da igreja na ajuda aos pobres, mas isso deve ser feito com a correta motivação do seu coração. Tenham cuidado, amados e amadas. Não pratique suas boas ações em público para ser admirado por outros, pois não receberão a recompensa do Pai, que está lá no céu vendo tudo. Quando ajudar alguém, filhos, necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para ser elogiado pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê a sua ajuda em segredo, e seu Pai saberá que observa tudo em segredo e vai te recompensar. Servas do Senhor, filhos. Mateus capítulo 6, verso 1 e 4. Esse confronto de visões entre Jesus e Judas pode ter motivação de traição. Se alguém estiver envolvido com a obra de Deus, mas não está envolvido com Deus, sempre terá dificuldade para entender a visão do reino. Por vezes vai brigar com quem tem essa visão pelo motivo errado. Essa pessoa vai julgar que está lutando uma batalha correta, mas na realidade ela está lutando contra Jesus. E não contra os outros, mas contra os que amam Deus de verdade e derramam seus vasos de alabastro precioso por amor a Cristo. O amor a Deus e a entrega a Jesus é um fator central na atitude do seu coração. Muitas vezes dizemos entregar algo a Jesus, mas quantas vezes entregamos a Jesus? Aquela mulher, Maria Madalena, que entregou para Cristo o que havia de mais precioso dela, para sustentar sua vida e seu futuro, e seu coração queria oferecer alguma coisa que fosse de uso dele, para agradá-lo, agradecer. A diferença entre dar um liquidificador de presente para sua mãe e dar um colar, ela deu sem esperar nada em troca. Deu para agradar a bondade infinita ao seu Jesus. Usamos Jesus como uma escada, ponte, como falsos profetas, porta, muitas e quantas vezes queremos fazer algo para ele sem receber nada em troca. Ei, amados e amadas,
simplesmente para dizer te amo, Jesus. É claro que não podemos achar Jesus hoje por aí como essa mulher que havia achado naquele tempo, mas Jesus disse que quando fazemos algo, algum dos pequeninos de Jesus, fazem a Ele. A grande questão é que quantas vezes fazemos simplesmente para dizer eu te amo, Jesus. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim, por ter morrido na cruz para remir meus pecados. Isso não te dou para receber nada de volta, mas apenas porque eu te amo e quero te dar o meu melhor. Quantas vezes, amado e amada? De que forma isso confronta com a atitude de Judas? Enquanto os líderes religiosos planejavam como matar Jesus, uma mulher demonstra seu amor por Cristo em sua entrega, enquanto Judas mostra o seu amor por si mesmo e seus propósitos planejando entregar Jesus. Uma pergunta para você que eu faço agora: devemos ver diante de nossa prioridade e visões o que de fato estamos fazendo para Cristo e por Cristo, e demonstrando o nosso amor por Ele, fazendo para Ele, ou se não estamos fazendo por nós mesmos e nossos ideais pessoais e afirmando ser pela causa de Cristo? Quantos fazem isso? E pela igreja, pelos irmãos, aqueles que apenas farão bem aos nossos próprios corações, vaidade, em nome de público, poder, ambição. Qual é o vaso alabastro da tua vida que você ainda não entregou? Sua vaidade, algo ruim, inútil, seu nome, seus dons, seu emprego, seus filhos, suas opiniões, tudo isso você tem entregue para o uso de Cristo, por amor a Ele? Eis a pergunta, amados e amadas, que Ele está fazendo a você nesse momento de pregação. E o orgulho que cegamente incapacita o coração a uma verdadeira devoção. Amados e amadas, você talvez deve ter iniciado em uma empresa e depois de muitos anos lá, parece que a mesma motivação e os sentimentos que você tinha quando iniciou mudaram, e você não tem mais o mesmo que tinha, o ânimo. Algo mudou e você não trabalha com o mesmo empenho, mesma força, mesma motivação. Talvez você, quando casou, tinha outros planos, mas com o passar do tempo o seu relacionamento foi caindo, foi ficando costumeiro e mudou muito de quando você casou até o dia que você está. Será que com Deus não seria a mesma coisa? Será que quando você começou a sua caminhada cristã, amadas e amados, você tinha um relacionamento com o Senhor e hoje tudo parece diferente? Antes você via a igreja como se fosse hoje, você vê de outra maneira. Antes você ia ao trabalho da igreja e hoje parece que outros sentimentos surgiram que desanimam e você fica com preguiça, ou então você está se relacionando com Deus de maneira diferente e não sabe. Você pode até ser uma profunda conhecedora, um profundo conhecedor da palavra, mas está desconectado da verdadeira devoção e posição de Cristo em seu coração, está usando errado as Escrituras e a igreja que Deus te deu para servir. Vamos entender as devoções dos homens letrados. Apesar da correta resposta do escriba, sincero, na sequência vemos Jesus relatar um outro erro da compreensão das Escrituras, que estavam levando Israel a se perder em todas as áreas de sua adoração a Deus, dentro do templo e na vida da nação. Jesus questiona o ensinamento dos escribas acerca de quem seria Cristo. Jesus apresenta por meio de um texto bíblico a incoerência de não interpretar o que Cristo seria alguém superior ao mero descendente de Davi. O Salmo 110, podemos perceber a profecia clara acerca de Cristo.
Os escribas estavam cometendo um erro básico de interpretação. Jesus cita que podemos evidenciar uma série de ensinos. A ideia da divindade, onde Jesus chama de Senhor, assim como o Pai, o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade de Cristo é superior da divindade. A divindade de Cristo, a ideia de que Cristo é superior a de Davi, apesar de vir de sua descendência, ele era descendente de Davi, que o rei viria de Davi, pois é uma origem divina, o lugar de honra de Cristo diante do governo de Deus. O Cristo se sentaria à direita de Deus, à destra, até o fim dos tempos e vitória final sobre os inimigos. Esses mesmos homens que erravam na correta interpretação da devoção de Davi eram os que praticavam grande hipocrisia e se contavam e se diziam devotos de Jesus. Jesus alerta o povo contra a hipocrisia da falta de devoção de hoje, de escribas que usam sua posição para benefício próprio e serão julgados por isso. Temos muito hoje. Os erros de falta de devoção é andar com vestes talhares, gostavam de ostentar sua posição, saudação nas praças, gostavam que todo mundo bajula, quando bajula um artista, ser louvado pelos homens por sua posição, primeiras cadeiras das sinagogas, assim eram os fariseus, ter proeminência, posição de destaque, quando passasse, está passando, primeiro lugar nos banquetes, ser honrados, servidos pelos outros, bajulados, devoram casas das viúvas, se fazem de apoiadores dos mais necessitados, mas se aproveitam deles para seu benefício próprio. Certos pastores comprando fazenda, aviões, mansões. Jesus agora vai apresentar a verdadeira devoção vindo da humildade e daqueles que muito acham que nada pode oferecer a Deus, por nada possuírem. Jesus assenta-se no lugar diante das ofertas para mostrar aos seus discípulos o que seria a verdadeira devoção de Deus, a Deus, diante do exemplo da viúva pobre e sua entrega. Ela entregou o que Marcos chama de lepton, que equivale a uns 64 avos, um denário, que é o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Se nós transformarmos em reais, podemos entender que um mês de trabalho no Brasil equivale hoje a R$ 1.240. Um dia de trabalho, fazer o cálculo. Jesus exalta a atitude da viúva, porque nela havia amor. Ela entendia ser Deus a prioridade de sua vida e seu real valor, provedor. Ela dava o que era seu, e não a sua sobra. Deus não recebia o que sobrava dela, mas o que os outros consideravam importante para a subsistência dela. Ela seria ajudada pelo templo, por ser viúva, mas o que ela tinha, ela deu, esperando receber do templo o suprimento a partir da ação de Deus. Naquela época, ela estava exercitando o seu coração em relacionamento com Deus, e não preocupada com o que os outros iriam pensar ou dizer, assim como os outros faziam com as suas grandes ofertas, que se preocupavam em mostrar, ostentar, assim como esperar ser beneficiado por sua grande contribuição, queria aparecer. A devoção estava na atitude do coração dela e não no uso dos recursos ou para quem ela dava o recurso para se engrandecer. Mas na mente dela estava adorando a Deus e cumprindo o seu papel com Deus. Para ela, o ato é um fator de adoração a Deus. E isso Deus estava vendo e recebendo dela. Você pode ser um profundo conhecedor das Escrituras, amados e amadas,
mas está errando no básico que deveria ser o fruto da tua devoção e o relacionamento com Ele, e não uma mera ação para se gloriar. Eu quero aqui fazer um comentário aos irmãos. Existem muitos pregadores, vocês podem apurar, que vão pregar 1h30 de pregação evangélica, prego 1 hora sobre eles e meia hora sobre o evangelho, se autopromovendo, dando testemunho, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, se tornando o verdadeiro personagem, não benquisto, da pregação, pois o verdadeiro personagem é Cristo. Se iguala ao Natal, que em vez de honrarem, louvarem, festejarem Cristo, o nascimento de Cristo, festejam o Papai Noel. Pessoas que não vivem uma verdadeira devoção a Deus, encaram a obra de Deus como meio de exercitar seu orgulho e vaidade. Suas atitudes orgulhosas, vaidosas na obra de Deus, serão julgadas pelo Senhor conforme Cristo diz. Primeiro reconheça o Senhor de Cristo como Rei e fuja do orgulho e da vaidade, e que a religião vai te oferecer, pois se você vai cair nela, não foi por falta de aviso, pois Jesus diz: cuidado com os escribas, cuidado com os falsos profetas, que irão fazer prodígios que até os escolhidos vão acreditar. A verdadeira devoção vem de um coração e disposição para Deus e para honrar a Cristo. Ele pode não ter tanto entendimento, mas ele deseja o Senhor. Ele não está cumprindo atos religiosos vazios, mas está expressando amor pelo Senhor e gratidão e reconhecimento de Deus como um grande provedor. Uma pessoa assim não fica enganada por muito tempo, pois Deus cuida dela e ela vai crescer em entendimento da palavra de Deus e do poder de Deus, como Jesus disse aos escribas, saduceus e fariseus. Lembre-se, o que a mão esquerda dá, não deixa que a direita. Se você jejua, não fica divulgando por aí. Lave o rosto, que está desfigurado pelo jejum, para não parecer que você está jejuando. A idolatria, a soberania de Deus, a idolatria ao Estado. Cristo não veio ao mundo para estabelecer uma religião, mas para impactar a realidade e trazer resposta à humanidade, provando ser Ele o caminho para o Criador, em uma humanidade que se rebelou contra Deus desde a criação e agora tenta andar distante dos valores de quem a criou. Quem encara Cristo apenas como uma figura religiosa comete um erro terrível, pois Jesus veio a este mundo convergir nele todas as respostas e todos os dilemas do coração humano, todas as dúvidas. Derramou seu sangue para nos remir do pecado. Esses dilemas surgem, pois o homem, porque ele se afastou de Deus, e por isso tenta desesperadamente encontrar suas respostas. Um dos dilemas que Cristo trata aqui, em sua confrontação aos valores religiosos dentro de um templo, é como o homem deve se relacionar com o governo. O Brasil tem governo democrático. Até que ponto devemos nos envolver e confiar nele e em política? Cristo está aqui reagindo de uma forma de confronto dos mais diversos sobre temas dentro do templo. O primeiro foi a posição do templo dentro da progressão da revelação de Deus. Agora, com a pessoa de Cristo revelada ao mundo, o templo e a religiosidade como ídolo, Cristo se torna o lugar de adoração. O segundo foi sobre a autoridade de Cristo estabelecida por Deus, e como os homens, por não se submeterem à autoridade de Deus, não recebem Cristo
como autoridade em sua vida, servindo aos deuses particulares, a idolatria, ao poder, a fama, a fortuna, a ambição, a autoridade. Cristo assume a autoridade sobre tudo. Agora Jesus vai trabalhar e confrontar o incorreto relacionamento da fé com o Estado, com a política. Como isto hoje pode se revelar no pecado de idolatria ao Estado. Vamos ver. Fariseus e herodianos foram enviados a Jesus para testá-lo. Eles elogiam a Cristo com palavras de lisonja e depois perguntam se seria correto pagar impostos. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, os responde usando uma moeda para afirmar que devemos pagar o que é devido a Deus e o que é devido ao governo. Muitos ficam admirados com sua resposta. Jesus estabelece aqui uma definição de relação entre a fé e o Estado. Podemos perceber que a fé não se opõe ao Estado e nem o Estado deve se opor à fé. Quando caminhamos na progressão da revelação de Deus, mesmo a declaração de Pedro em Atos, que importa obedecer a Deus do que os homens. Esses países comunistas, que eu não vou nem abordar, que eu não quero entrar no campo político. Quando avançamos mais para Paulo, percebemos uma maior definição desses conceitos. Vemos em Romanos capítulo 3, verso 1 e 7, oferecer a outra face, conforme Mateus capítulo 5, verso 39, uma coisa são os deveres do indivíduo cristão no exercício da sua vida, outra coisa são os deveres do Estado, formado por crentes e descrentes. Temos algo semelhante dito por Pedro em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 e 14. Como a igreja deve se relacionar com o Estado em termos de culto e vida religiosas, vemos de 1 Mateus capítulo 2, verso 1 e 6. Ela deve ter cuidado com a idolatria do Estado, mas deve orar pelos líderes do governo. Lembre-se, filhos, que idolatria, esse pregador explicou, não é somente você venerar e adorar uma imagem. Idolatria é tudo que é de ruim, é tudo que é prazeres da carne, prostituição, promiscuidade, adultério, droga, tudo abominação, é idolatria, tá, filhos? Como se deve ser a maneira como nós cristãos convivemos com o Estado, devemos ter cuidados para que o Estado não tome o lugar de Deus em nosso coração. Entender que o Estado é permissão e meio de graça, exercício da espada de administração pública de Deus, mas Deus é soberano sobre o Estado. Tomando a esperança redentiva em Cristo, achando que o Estado redime o homem de seus pecados, acreditando no poder do Estado de resolver os problemas que são resultado do pecado do homem, sua rebelião a Deus e de um mundo caído. Não permitir que as ideologias do Estado venham tomar o lugar da lei e da vontade de Deus em nossas vidas e acabamos louvando aos ímpios, aos ídolos. Está acontecendo muito no mundo, né, amados e amadas? Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendam com eles. Provérbios capítulo 28, verso 4. Devemos ter cuidado para não inverter as moedas de Deus e do Estado. Achar que a igreja deve mandar no Estado, o Estado na igreja. Isso temos provas aí. Muitas. Achar que a igreja deve ser usada, deve usar o poder do Estado para determinar sua fé a todos como uma forma de militância política. Nós temos a bancada evangélica no Senado. Está aqui, vamos falar? Achar que a igreja deve usar o poder do Estado para determinar sua fé a todos como uma forma de militância política.
Dar a Deus o que Deus espera de nós, conforme Romanos capítulo 12, em termos de sacrifício vivo e santo e agradável, como sendo o nosso culto racional, e dar ao Estado o que se deve como honra, assim como dito por Paulo em Romanos. Como podemos então ser cristãos nesse mundo? Vamos lá, amados e amadas. Não podemos calar nossa fé diante da injustiça, quando está em nossas mãos o fazer o bem antes através de estruturas sociais, regras de jogo definidas pela sociedade e permitido por Deus. Não podemos nos submeter ao Estado quando esse nos mandar a fazer algo contra a nossa fé. Nos dias atuais, teve governadores que ordenaram fechar as igrejas. Não devemos nos submeter ao Estado quando esse nos mandar fazer algo contrário à nossa fé. Devemos ser o sal da luz, de maneira com a nossa vida e os discursos os discursos influenciar todas as esferas que temos poder para mostrar que a moralidade baseada na vontade de Deus como Criador é a única forma de viver uma vida melhor nesse mundo condenado pelo pecado, e que o único capaz de redimir o indivíduo é Cristo. Jesus não veio para redimir a sociedade, mas o indivíduo, e o indivíduo remido pode influenciar a sociedade com o foco de mostrar as suas obras que são feitas em Deus. O fim do último de todo crente é apontar para Cristo como aquele que redimiu o homem e seus pecados e concede a ele a vida eterna, como meio de assumir de fato sua real missão de existência, que é glorificar a Deus. Amém, amados e amadas? Temos que ter um relacionamento bom de adoração com Deus, que Ele é o provedor de tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Marcos capítulo 12, versos 41 e 44. O livro de Marcos é um dos temas mais delicados dentro da igreja atualmente, pois sobre dízimo, o que não pode ser tratado biblicamente, leva igrejas a excessos não bíblicos, a ganância dos líderes religiosos e o terrível testemunho do Evangelho de Cristo. Por fim, em resposta a esses excessos, temos pessoas justificando suas idolatrias a Mamon, dinheiro, o Deus do dinheiro, e achando estar justificada quando não converte seus bolsos à obra do Senhor, vivendo um pecado de idolatria financeira. Viram, filhos? A pegar o dinheiro, ser avarento é idolatria financeira, é idolatria. Egoísmo é falta de adoração a Deus na área da provisão de Cristo para nós. O texto de Marcos diz, Marcos capítulo 12, versos 41 e 44, Jesus observa como eram depositadas as ofertas para o templo e contrasta os grandes depósitos dos ricos e os pequenos depósitos da viúva pobre que eu citei. Jesus chama seus discípulos para mostrar o que aquela viúva fez, uma grande oferta em relação às ofertas dos outros, pois deu seu tudo, enquanto os outros deram suas sobras ao Senhor. Cristo aqui faz referência não à quantia, mas na atitude do coração. Enquanto alguns davam o que sobrava, a viúva dava o que tinha de mais precioso. A oferta no meio de revelar o coração do homem e seu relacionamento com Deus. A razão de Cristo trabalhar a oferta como a última coisa a ser declarada na condenação do templo é porque a oferta não é uma atitude de início de relacionamento com Deus, mas sim uma atitude de fim, de um resultado final, de declaração da última de adoração a Deus. O que poderia ser então reconhecido por Cristo na atitude da viúva
Jesus observa a atitude do coração em termos de confiança no Deus provedor. Alguns afirmam que o dízimo e oferta são questão de leis e que hoje a igreja, na época da graça, não precisa mais se preocupar com isso. Vamos ver o que Jesus diz a respeito da lei. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e 20, Jesus afirma: devemos ser o sal e a luz para termos função nesse mundo e para que os homens vejam nossas obras boas e glorifiquem ao Pai. Que boas obras são essas? Qual o padrão irá apontar uma boa obra? Jesus afirma na sequência que há algo acerca da lei e da posição dela a partir dele. Jesus não veio revogar as leis e os profetas, mas veio cumprir. Tudo que já foi dito se cumprirá em Cristo e através de Cristo. Devemos respeitar e ensinar a lei dos homens. A lei para o Filho de Deus supera a lei como mandamento religioso. Jesus afirma: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciai o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas se omitir aquelas. Mateus capítulo 23, verso 23. A lei possui o aspecto mais importante do que o método de obrigatoriedade, que são os princípios que refletem justiça, misericórdia e fé. Como podemos receber a ligação das ofertas às ideias da justiça, misericórdia e fé? Podemos até resumir que as ofertas estão na ponta final de um processo de uma vida piedosa. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão: raca, sai, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser: louco, será réu do fogo eterno. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, primeiro vai e peça perdão, e depois faça sua oferta. Deixa diante do altar a oferta, e vai se reconciliar com ele. Mateus capítulo 5, verso 21 e 24. Existem relações diretas entre oferta como adoração a Deus e as condições do amor, no amor do próximo e no amor ao próximo. Existe uma relação direta no amor de Deus. Fazendo algo para Deus, tirando o aspecto do que devo amar aos outros e não ter nada contra eles em meu coração, tira o significado do que eu faço para Deus. Precisamos compreender que as ofertas não são uma obrigatoriedade, mas olhar para o princípio eterno da ideia das ofertas nos ajuda a compreender melhor isso. Para isso, vamos ver quais seriam esses aspectos acima da lei, da ideia das ofertas dentro da Bíblia. A oferta não é um mérito de obrigação, mas sim uma consequência de relacionamento com a igreja. Deus não olha para a oferta, mas para o coração se relacionando com Deus. Abraão, Gênesis capítulo 14, verso 17, regressou da batalha da libertação do seu sobrinho, uma grande guerra, e fez uma oferta a Melquisedeque. Enfim, amados e amadas, não confundo aqui a pregação que estou fazendo, oferta e dízimo. É diferente. Ofertar é quando você oferta do teu coração, feliz com aquela oferta. Dízimo é a obrigação de dar 10% do que se ganha mensal. Isso é dízimo. Amém? O maior dos mandamentos no mundo que vivemos hoje, falamos muito sobre amor, sobre religiões, Deus, etc. Mas como será
que esses dois deveriam estar ligados? Será que existe amor na religião? Será que existe espaço para a religião no amor? Como esse se manifesta na prática, amados e amadas? Vamos ver segundo a perspectiva de Cristo. Marcos capítulo 12, versos 38 e 34, na explicação, não dar ênfase aos mandamentos citados por Cristo, apenas explicar a cena, depois explicar detalhadamente o que deveria significar aquele mandamento. A pergunta é que devemos ficar no final, é porque Jesus afirma que o reino dos céus estaria tão perto daquele homem por ter aquela visão acerca da lei de Deus. Primeiro, será que Jesus veio então para destruir a lei ou para redefinir ela? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem uma gota, ou um jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menores que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo secularizar com seu irmão será réu em juízo. E qualquer que disser ao irmão, suma, será réu no sinédrio. E qualquer que disser louco será réu no fogo eterno. Mateus capítulo 5, verso 17 e 22. Segundo Jesus, cumpriu a lei. Não devemos cumprir a lei? Onde é que fica a lei? E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é justificado por todo aquele que crê. Atos capítulo 13, verso 39. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça que todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, verso 4. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. Porque Jesus citou que o reino de Deus estava próximo daquele homem que chegara à lei daquela forma. Vamos olhar os mandamentos, que são o resumo dos mandamentos da lei de Deus, de Israel. Vou seguir no terceiro vídeo. Amém?